E aí, pessoal, beleza? Iniciando aqui o nosso vídeo, um debate que inicialmente seria uma live, né? Mas por alguns problemas técnicos a gente não conseguiu fazer. Vamos aqui então gravar o vídeo e depois disponibilizar nas redes para quem tiver interesse em discutir filosofia, neurociência e Big Brother. Então, vou começar aqui o vídeo apresentando os participantes. O Zé Cláudio, meu querido Zé Cláudio, conhecido de longas datas, professor de filosofia, advogado, mestrando em filosofia também, né, Zé Cláudio? E o meu querido Igor, acadêmico em Direito, meu aluno lá da Faculdade Luciano Feijão. E eu me chamo João Ricardo, sou advogado, sou professor de Direito, mestre em Direito também pela Unicristos. E estamos aqui discutindo Big Brother, filosofia e neurociência. Deixa eu só passar para vocês, em tese, o roteiro do debate, né? Como é que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, que prometo não vai durar tanto, mas que aparentemente vai trazer as pessoas interessadas no assunto. A gente vai começar aqui com uma análise inicial a respeito do Big Brother, né? O Big Brother enquanto um formato de reality show que transmite uma ideia de sociedade ali numa perspectiva micro. Depois a gente vai fazer algumas percepções aqui, algumas análises voltadas à filosofia, levando em consideração, sobretudo, inicialmente, a alegoria da caverna, o mito da caverna de Platão, lá no livro A República. E depois eu vou tecer alguns comentários também a respeito de neurociência, dos vieses cognitivos, sobretudo do viés de confirmação, para falar um pouco dessa edição do Big Brother Brasil e verificar por que ela é tão polêmica. Antes de eu inclusive, passar a palavra para o Igor, para a gente falar um pouquinho de BBB, vou passar a palavra aqui para o Zé Cláudio e depois para o Igor também, para vocês se apresentarem e tal, enfim, falarem um pouquinho inicialmente o porquê que vocês aceitaram esse convite louco de tratar sobre o assunto nesse vídeo. Então, boa noite, galera. Boa noite a todos e todas que estão ou estarão nos acompanhando em algum momento, né, nesse projeto de live que acabou se tornando uma gravação, né, por problemas técnicos principalmente. Mas é isso, como o João Ricardo já falou, me chamo José Cláudio, eu sou advogado aqui em Sobral, sou professor universitário, atualmente leciono na Faculdade Via Sapiens, lá em Tianguá, e estou mestrando também em filosofia da religião, filosofia política aqui pela UVA. Certo? Espero poder contribuir um pouquinho nesse debate, né, que eu acredito que vai ser bastante enriquecedor para todos nós, principalmente para nós que estamos participando. Né? Agradecer o convite do João Ricardo, agradecer a presença do Igor também, que vai nos contribuir bastante aqui também com o seu conhecimento, certo? E é isso, complementar de que a gente realmente, eu acredito que nós três estamos nessa mesma situação de há muito tempo não acompanhar o Big Brother, mas que esse ano talvez tenha nos chamado um pouco mais a atenção devido à polêmica, devido a alguns assuntos ares. E é isso, sigamos. Vai lá, Igor, te apresenta aí, cara, manda um alô pra galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe que horas o pessoal vai assistir a gente, então eu saúdo vocês que estão nos assistindo, independente do momento. E eu queria agradecer primeiro ao João por lembrar de mim, né? Um mero acadêmico de Direito, ladeado de 2 professores, mas me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, né? Então, vamos tentar aqui fazer alguma coisa. Beleza, cara. Rapaz, na verdade, a presença do Igor é porque o Igor é um nerd, né? Um geek. Faz parte aí dessas discussões. O cara, você tá vendo ali atrás, ó, tem alguns mitos, né? Pendurado na parede, tipo a camisa do São Paulo, né? É um dos mitos, né? Tem algumas histórias, algumas fantasias, né? Como a camisa. Algumas histórias antigas. Tem muita referência, ó. Tem camisa do São Paulo, tem Beatles, tem lá em cima tem mais um bocado de coisa. Tô de Beatles aqui também, ó. Show de bola. Cara, bom, na verdade, por que eu tive esse insight, né? Assim, e por que eu tô agradecendo logo a vocês dois por terem embarcado nessa loucura. Na verdade, como o Zé Cláudio muito bem destacou, já fazia muito tempo que eu não assistia Big Brother. Embora eu, na adolescência, tenha vivido o início do Big Brother, né? Então,
Tipo, eu passei por várias edições, Kleber Bambam, Domini, Dourado, Alemão, Alberto Cowboy, Max e tal, enfim. Mas já há muito tempo que eu, de fato, não acompanhava esse reality show. Mas esse ano, de fato, por conta de várias questões polêmicas, não só do BBB, mas também aqui extra, né? A gente está passando por uma situação de quarentena, nem futebol estou podendo assistir, então o Big Brother me chamou a atenção nas últimas semanas também. E eu acabei percebendo alguns detalhes, conversando com pessoas que estão assistindo desde o início, como o Igor, e também conversando e também verificando, né, ao longo dessas 3 últimas semanas, o que é que está se passando ali dentro. Então, só para contextualizar, antes de passar a palavra para o Igor, que vai falar um pouquinho sobre a história dessa edição do BBB, o que foi que me chamou a atenção para que eu pudesse ter esse insight, né? Eu verifiquei um Big Brother polêmico, com um grupo muito grande de pessoas fechadas em torno de uma narrativa, e percebi que, embora existissem muitos fatos que contribuíssem para uma quebra dessa narrativa, parte das pessoas estavam com muita dificuldade de entender uma nova narrativa, de construir uma nova narrativa em cima dessa historinha que eles criaram na mente, sobretudo por informações do mundo externo, dadas pelos integrantes que chegaram da Casa de Vidro, né? Então, só para contextualizar, antes do Igor falar, começou o Big Brother com alguns integrantes ali já confinados e outros que passaram por um teste antes em uma Casa de Vidro no shopping do Rio de Janeiro e que levaram informações à casa principal, de modo que esse grupo se uniu em torno de uma narrativa específica. E aí, lá na Unicristos, eu cheguei a estudar neurociência aplicada ao direito, num grupo de pesquisa onde a gente tinha pessoas sensacionais, como o professor Carlos Marden, como o professor Jorge Malmenstein também. E, enfim, lembrei um pouquinho de filosofia também, da alegoria da caverna de Platão, para verificar como é que isso se encaixava numa realidade como a do Big Brother. Mas para iniciar o debate, Igor, passa aí para a gente mais ou menos um histórico dessa edição e de que construção narrativa é essa que eu estou falando, né? De que informação externa é essa que a gente está tratando aqui. Vai lá, Igor. Então, pessoal, eu queria primeiro contextualizar essa edição do BBB com uma peculiaridade. É a primeira edição do BBB com pessoas que aqui fora, antes de iniciar o confinamento, já tinham certa fama, né? É a primeira edição com famosos. Tanto que inicia lá com a Casa Dividida, com o grupo da Pipoca e o grupo VIP, né? E aí, logo na primeira semana, já existe essa polarização e, brevemente, essa polarização que é imposta pela produção cai por terra e os brothers, né? Eles podem interagir com todos os integrantes. E aí, aquela história de primeira semana de BBB, não tem o vilão, não tem ninguém, voto por afinidade, papapá e ppp. Só que você percebia, logo de cara, que existiam integrantes, sejam do grupo dos famosos ou não, que entraram com o intuito de jogar. Posso citar aqui alguns nomes, como, por exemplo, o Pyong Lee, né? No grupo dos famosos. E no grupo da Pipoca, você tem o Prior, que também já mostrava uma identificação com o jogo. O Patrick também mostrava identificação com o jogo. O Adson, e por aí vai. Eu estou citando esses nomes porque lá na frente a gente vai precisar deles. E aí, quando começam de fato as interações, o clima começa a esquentar. E pela primeira vez, nos últimos anos, assistindo a essa edição do BBB, eu vi replicar dentro da casa algumas situações que a gente convivia ou convive aqui fora. E são discussões sobre pautas específicas, como feminismo, machismo, assédio sexual, que mais? Durante uma semana se falou muito sobre relacionamento abusivo, zoofilia, enfim. E aí ali, entre a primeira e a segunda semana, essas pessoas que eu citei, os meninos, digamos assim, tirando Pyong,
eles formam um grupo com o intuito principal de queimar os famosos, de fazer com que as pessoas aqui de fora vejam aquele grupo de famosos como os vilões. E focam principalmente nas mulheres. E é aí que surge a primeira polarização, e é que vai nortear a primeira fase do BBB inteira, que é a do grupo dos meninos contra o grupo das meninas. E isso vai independente de famoso, de pipoca ou qualquer coisa do tipo. A primeira semana, o primeiro eliminado, na verdade, é um famoso chamado, que é o Chumbo. Ele era surfista. E é uma eliminação que nem fedeu nem cheirou, digamos assim. Só que na segunda semana, essa polarização já existia entre homens e mulheres. A Marcela, que encabeça esse lado feminino do jogo, e também mostrando as suas pautas, as pautas que ela mesma disse que fez questão de levar para o jogo, que é feminismo, ela é sexóloga e é médica. Eu esqueci qual é a especialidade dela, se vocês puderem. Obstetra, exatamente. Ela é obstetra e sexóloga. E por conta disso, ela criou uma polarização com os meninos por perceber e entender e visualizar nas suas atitudes e em algumas falas que ela acabou pescando durante esse tempo, como falas machistas. Falas socialmente reprováveis. E aí cria esse conflito. E o segundo eliminado criou um abalo, por exemplo, Pyong, como Daniel, das pessoas não entenderem essa questão de todo o vídeo, né, das pessoas que estão lá dentro não entenderem o que está acontecendo aqui fora. Então, na segunda semana, tem um paredão com o PX, que é o Patrick, o Adson, o Pyong e uma terceira pessoa. Não vou me lembrar agora, se não me engano. Lá dentro, o PX era querido no grupo dos meninos. Probleminha aí com o Igor. Pessoal, caiu aqui Já voltou. Caiu aqui, mas voltei. Você tem ali a polarização e nesse paredão tem o Adson e o Patrick, que o Patrick, ele tem uma capilaridade muito grande na casa, conversa com todas as meninas e conversa com todos os meninos. Mas ele não se mostra para as meninas como o vilão principal. O Adson, no primeiro momento, se mostra como o vilão principal da casa, como aquele responsável por atitudes machistas e replicar atitudes socialmente reprováveis. E aí, logo nesse paredão, o pessoal fica confuso, porque quem sai é o Patrick. E no entendimento das meninas, do pessoal que polarizava com esse grupo, achava que o vilão era o Adson. Depois disso, logo em seguida, a gente tem a entrada dos participantes da Casa de Vidro, que é o Daniel e a Ivy. Esse conflito entre os meninos e as meninas criou um conflito interno dentro do grupo das meninas, em que algumas meninas, algumas mulheres, elas passaram a desacreditar das atitudes do que a Marcela sabia e das opiniões dela, em detrimento dos rapazes, porque eu conheci ele antes disso e tudo mais, e eu tô vendo aqui nos olhos dele a verdade, não sei o que mais lá. E aí, Igor? E aí, Igor, é que surge a nova verdade do jogo, né? A partir do... Exatamente. Exatamente. Por quê? Quando cria esse conflito interno entre as meninas, e esse conflito externo dentro da casa, que eu falo, das meninas com os meninos, a Ivy e o Daniel chegam com informações externas ao jogo.
Externas por quê? Porque eles estavam confinados numa casa de vidro. Só que uma casa de vidro no shopping do Rio de Janeiro, e as pessoas, aos montes, chegavam na casa com cartazes informando que, na verdade, o vilão não é o Watson, o vilão é o Patrick, o Watson é só um fantoche. Na verdade, os meninos, eles são realmente machistas, e a Marcela que está certa. E pedindo que essas informações adentrassem a casa e chegassem nas meninas que não estavam acreditando na Marcela. E aí, a Ivy e o Daniel entram na casa. Essa discussão sobre a casa de vidro é interessante porque o Daniel e a Ivy entram muito porque, apesar dos dois não serem famosos, o Daniel, ele tem um vídeo em que ele aparece fazendo um questionamento ao Bolsonaro, que inclusive virou meme. Mas enfim. E a Ivy, ela é modelo e tudo mais. Então eles já tinham certa capilaridade com o público. E por conta dessa popularidade, eles acabaram entrando, ao meu ver. E aí que entra, que a gente vê a verdade do mundo exterior entrar no confinamento. Com o Daniel e a Ivy informando para as meninas, e o Daniel particularmente, dizendo que a Marcela é a que está certa, ela que detém a verdade, digamos assim. Perfeito. E aí Nesse o tempo momento, passa. Igor, Diga lá. só te atrapalhando um pouquinho. É nesse momento que, por exemplo, o favoritismo da Marcela se faz, né? Exatamente. Em torno de uma verdade, né, entre aspas, trazida pela percepção do Daniel e da Ivy lá da casa de vidro, né? Exatamente. E aí, desse momento em diante, pouca coisa muda até o momento em que cria-se a polarização com o Babu e o Prior. Perfeito. Porque daí até lá, saem Lucas, saem Adson, saem todos os meninos considerados vilões, né, dessa edição. Menos o Prior, né? O Prior consegue ficar. E aí tem algumas pessoas ali que não estão muito nessa onda da polarização, como, por exemplo, o Vitor Hugo e o Guilherme, mas que ficaram ali em cima do muro e acabaram pagando por isso, digamos assim. E até esse momento da polarização do Babu e do Prior, que a gente está vendo agora, muita coisa mudou. E, aparentemente, o favoritismo da Marcela não é mais tão grande assim. O Prior e o Babu conseguiram, com carisma, ou por conta da quarentena, por conta de efeitos da quarentena, não sei, fazer com que o público ficasse cativado por eles. Especialmente a galera do futebol e tal. Mas essa é uma informação, Igor, e aí é onde vem o X da questão, essa é uma informação que a gente tem. É o que mudou aqui do lado de fora, né? A Marcela já não é mais tão favorita e tal. Mas a ideia aqui é justamente perceber que essa verdade trazida pela Casa de Vidro, reforçada, né, pelo entendimento do Daniel e da Ivy na Casa de Vidro, ela acaba se impregnando naquele grupo, de modo que outros fatores acabam demonstrando que isso já não é mais tão verdade, mas o grupo se recusa a aceitar essas novas informações, né? Inclusive tentando tentando ratificar a narrativa a todo custo, né? Basicamente isso. Exatamente. Porque o que acontece depois da saída desse pessoal considerado vilão da casa, ou reflexos disso, como, por exemplo, a saída da Bianca também, a Boca Rosa, você tem a polarização de um grupo que isola Babu e Prior. E esse grupo que isola Babu e Prior é fruto do grupo formado anteriormente que era contra os homens, né? Entendi. E aí é que a gente vê a mudança da polarização. O jogo passa a ficar um pouco mais, digamos assim, mais espalhado, menos concentrado em uma coisa só. E aí, qualquer coisa o João quiser acrescentar mais alguma coisa. Aí é bom tu ter falado isso tudo, Igor, porque a gente chega no ponto, né? A gente chega agora no ponto de partida, que é o seguinte: das últimas semanas para cá, talvez de 3 semanas para cá, sobretudo depois da eliminação do Pyong,
é que começam a entrar fatos novos, inclusive ontem, com a eliminação do Daniel, isso ficou muito claro, né? O próprio Thiago Leifert, que conduz o programa, acabou dando alguma pista disso, acabou entrando algumas informações de que o discurso reiterado daquele grupão feito pelas meninas já não é um discurso que é a realidade aqui de fora. Mas, embora essas informações estejam chegando lá na casa, essas pessoas que estão lá estão tão impregnadas com a narrativa construída a princípio que elas não conseguem enxergar, elas não conseguem desconstruir esse raciocínio para construir um raciocínio novo. Elas têm essa dificuldade. E aí, pronto, Zé Cláudio, aí agora eu vou passar a bola para ti, porque é exatamente nesse momento da questão que a gente vai entrar sobre essa perspectiva filosófica e depois sobre a perspectiva da neurociência. Pode falar, Zé. Pronto, mas eu ainda nem ia entrar na perspectiva filosófica em si, sabe? Eu só ia comentar que essa realidade que você está falando é tão presente que quando o Pyong Lee foi eliminado, né, algumas pessoas acreditaram que foi um paredão falso, né? E não podia... Fizeram apostas de que o paredão era falso. Pois é. Então, já posso adentrar na parte sim. a que a mim foi incumbida. Então, galera, minha contribuição aqui vai ser falar um pouquinho sobre filosofia, né? Sobre como a gente pode puxar essa situação do Big Brother para o campo da filosofia, especialmente no que diz respeito a essa situação da Casa de Vidro, né? Que foi muito bem exposta aqui pelo Igor para a gente. A gente vai ter que nos remeter à tradição da filosofia grega, né? A tradição clássica, certo? A filosofia clássica, principalmente com Platão, né? Ali no âmbito ali do surgimento da dialética, com Sócrates, Platão, em que Platão fazia aquela diferenciação entre mundo inteligível e mundo sensível, né? Ou seja, o mundo das ideias e o mundo sensorial, né? O mundo terreno, e aí que é o que seria um mundo contingente, né? O mundo que a gente poderia captar por qualquer um dos nossos sentidos, né? Esse mundo sensorial. Em outro momento, o mundo das ideias, que seria um mundo que carregaria o verdadeiro sentido das coisas, né? A verdade das coisas, a realidade. Então, o Platão, ele também apresenta em sua teoria, né? na sua filosofia, algumas maneiras de se adentrar nesse mundo das ideias, né? Algumas maneiras diferentes de se adentrar nesse mundo das ideias. Aí ele apresenta para a gente a reminiscência, e outra forma ele fala também, exemplificando pela teoria pelo mito da caverna, né? A alegoria da caverna, de como é que se faz para chegar até esse mundo das ideias, como é que se dá esse progresso do mundo sensível para o mundo das ideias, né? Todas as dificuldades. E também ele mostra, né? Ele demonstra por meio dessa alegoria como é que se dá o retorno do mundo das ideias para o mundo sensorial e, digamos, o compartilhamento de informações da pessoa que conseguiu chegar nesse mundo das ideias para os demais que ainda se encontravam lá presos, digamos, nessa falsa realidade representada pelo mundo sensorial, certo? Eu trouxe um vídeo aqui que é bastante interessante, do Super Leituras, no canal no YouTube, que eu costumo compartilhar com meus alunos nas aulas de filosofia do direito, sobre a alegoria da caverna de Platão. Vou passar para vocês, para a gente assistir, que eu acredito que ele seja bastante didático. E aí, para quem não conhecia, eu acho que vai ficar mais fácil entender do que se trata essa alegoria, como funciona, da maneira mais didática possível, certo? Vou colocar aqui para vocês. Os filósofos antigos acreditavam que a filosofia não era uma mera especulação abstrata e descolada da vida, mas ela servia como terapia para libertar as pessoas de uma vida medíocre e sem sentido, inclusive ajudando na preparação para uma boa morte. No mito da caverna, Platão procura expressar como a filosofia pode curar a nossa cegueira e ilusão através da reflexão e assim nos conduzir à sabedoria. Olá, meu nome é Paulo Rafael e se você deseja ser iluminado pela filosofia, nos acompanhe nesse episódio do Super Leituras. Queremos falar sobre 5 lições da Alegoria da Caverna de Platão. E coloque nos comentários aquela lição que você mais gostou ao final do vídeo. A Alegoria da Caverna é, com certeza, a história mais famosa da filosofia.
também pelo fato de ter sido retratada pela cultura pop nos filmes Matrix e o Show de Truman. A alegoria da caverna é contada no livro A República. Nesse diálogo, Sócrates é o protagonista e o assunto versa sobre o melhor governo, tendo como fio condutor da discussão o que é a justiça. No livro 7, Platão conta a seguinte história. Imagine algumas pessoas que estão amarradas no fundo escuro de uma caverna, voltadas para a parede dessa caverna. Elas nunca saíram de lá, nem viram a luz do sol. Tudo o que elas conseguem ver são imagens projetadas na parede da caverna através da luz de uma fogueira. Uma espécie de imagem cinematográfica que mostra as sombras dos animais, pessoas, plantas e objetos que são projetadas de fora da caverna. Os habitantes da caverna ficam fascinados com as imagens e acabam por crer que as sombras são a realidade. E aí, Sócrates diz o seguinte: essa é a nossa condição. Assumimos na nossa vida a ilusão por realidade. E ele continua: um prisioneiro consegue se libertar e subir para fora da caverna. Quando ele sai da caverna, ele vê os objetos como realmente são pela luz do sol. No início, dói os olhos, mas depois ele consegue contemplar o sol. Essa alegoria revela que aquele que sai da caverna e contempla as coisas enquanto tais, iluminadas pela luz do sol, é o filósofo. O sol é a imagem do bem. A subida ao mundo superior é a ascensão da alma das coisas sensíveis para a realidade inteligível. Ou seja, antes o prisioneiro estava iludido. Agora que ele viu o sol, ele sabe distinguir entre o que é real e o que é falso. Platão, ao final, faz uma suposição. Se o prisioneiro voltasse para o fundo da caverna e ele dissesse aos outros: olha, o que vocês estão vendo não é a realidade, é apenas uma sombra. Os prisioneiros não acreditariam e até matariam o ex-prisioneiro. Uma clara referência a Sócrates, que foi condenado à morte, mas que só estava querendo mostrá-la à luz. Se você quer saber mais sobre Sócrates, veja o nosso vídeo A Última Aula de Sócrates. Vamos às lições da alegoria da caverna. Primeira lição: as coisas materiais são sombras. A caverna simboliza o mundo sensível e material. É uma realidade que as pessoas, já lá no tempo de Platão, ficavam vidradas e hipnotizadas. As coisas materiais e os bens corporais parecem profundamente reais, mas desaparecem rapidamente. Eles são instáveis e passageiros. As riquezas, honras e prazeres possuem, para Platão, uma importância secundária e não podem tomar lugar daquilo que é realmente essencial. Isto é, os valores imateriais e os bens da alma, tais como a sabedoria, o bem, a contemplação do ser. Segunda lição: ficar dentro da caverna é mais fácil. Sair da zona de conforto é a libertação das algemas. Assumir a responsabilidade pela própria vida e não se vitimizar é um grande passo libertador. Porém, é mais fácil continuar na sombra e não fazer esforço para sair da própria inércia. E a filosofia pode te ajudar a sair da caverna. Terceira lição: a luz irá criar incômodo. E no caso de o forçarem a olhar a luz, não sentiria dor nos olhos? Pelo fato do prisioneiro ter ficado muito tempo no escuro, ele irá sofrer para enxergar a luz. Ou seja, é difícil querer sair da cegueira da ignorância, porque justamente acreditávamos estar na luz. Aceitar a própria ignorância, erros e auto-enganos é um grande passo para o conhecimento verdadeiro de si, ou seja, é uma etapa libertadora para sair da ilusão e ir na direção da contemplação da verdade. Quarta lição: habituar-se para poder contemplar o mundo superior. O mundo material todos nós conhecemos e com ele interagimos, mas nem todos estão conectados ao mundo espiritual. Para isso, é preciso contemplar a luz que revela o que todas as coisas são. Platão nos convida a realizar essa contemplação do divino e buscar a transcendência. Trata-se do aspecto místico e teológico do platonismo. Essa contemplação é um exercício que eleva as nossas almas acima das aparências. Isso significa fundamentar a nossa existência sobre o bem transcendente, ou seja, aquele que está para além de cada um de nós e que dá sentido para todo o restante. Quinta lição: devolver o bem que se recebeu.
O ex-prisioneiro da caverna, que após ter sido iluminado pelo bem, agora é impulsionado a retornar à caverna para ajudar os outros a se libertarem. Essa lição é bem difícil, mas se cada um de nós ter o compromisso de a cada dia se tornar uma pessoa melhor, buscar ajudar os outros, a nossa sociedade pode ficar muito melhor. E é o que Platão acreditava, e é o que nós, aqui do Superleitura, também acreditamos. Mas cuidado, aquele que enxergou o verdadeiro bem deverá correr o risco, como Sócrates correu, mas saiba que isso lhe dá um sentido para a sua existência. Se você gostou desse vídeo, corre lá nos comentários e vamos conversar um pouco sobre filosofia. Há outros aspectos dessa incrível alegoria que podemos falar. Curta nosso vídeo, compartilhe e não se esqueça, baixe o nosso e-book bem aqui. Um grande abraço e até breve. Sobre a alegoria da caverna. E a gente pode fazer o link da alegoria da caverna, né? Com certeza, algumas obras foram bastante inspiradas nessa alegoria, como é o caso de Matrix, né? Como é o caso de Show de Truman, que foram ambos expostos no próprio vídeo, mas também como é o caso do filme A Vila, não sei se vocês já assistiram, mas também é um filme que trata de um povo, um povoado que fica confinado dentro de digamos, de uma clareira, de uma floresta, ou seja, é totalmente rodeado por uma floresta em que há um mito de que existem seres monstruosos habitando aquela floresta e que por isso ninguém teve a coragem de sair do vilarejo para a cidade, né, para as cidades, porque teria que passar por essa floresta, seria um risco, né, já que tinha esses seres monstruosos. Então é uma espécie também de mito que se criou, né, uma impossibilidade de se enxergar a realidade externa em virtude de uma situação que está sendo levada de geração em geração. Mas e como é que a gente faz esse link com o Big Brother, né? O Big Brother, a gente pode fazer esse link por meio da situação da Casa de Vidro, né, que o Igor nos expôs, porque, querendo ou não foi o Daniel e a Ivy, eles não saíram da caverna até para a Casa de Vidro, né? Eles já estavam lá, foram colocados lá, mas em determinado momento eles voltaram para casa, eles foram até a casa, e aí eles, como o vídeo nos tratou acho que, se não me engano, foi a quarta ou foi a quinta lição, de espalhar a verdade, né, quando a gente conhece, eles dois fizeram esse papel de querer espalhar para casa o que eles ficaram sabendo por meio do público, né, por meio do público que foi até o shopping e que passou informações por meio de cartazes para aqueles que estavam na Casa de Vidro. Então, realmente, eles tinham informações privilegiadas. Eu lembro que no momento da passagem da Casa de Vidro para a casa do Big Brother mesmo, o Thiago Leifert até falou que eles tinham que ter muita responsabilidade com as informações que eles obtiveram, que isso poderia mudar a situação, né? Mudar o decorrer do jogo, e aí colocou uma pressãozinha em cima desses dois que estavam lá, né? Que saíram. Não sei se foi de maneira intencional, não sei se a produção do Big Brother já tinha uma ideia de que eles iam ter essas informações privilegiadas, eu creio que sim. Mas, ao mesmo tempo, quando o Thiago bota esse medo, digamos assim, na cabeça dos dois participantes, eles ficam mais receosos, pelo menos sobre a maneira como eles iriam espalhar, né, aquela situação para os demais participantes, né? Até porque existe a possibilidade de os outros também não acreditarem neles, no que os dois estão falando. E aí tem um link com a alegoria da caverna, né? Quando se traz a verdade, as outras pessoas tendem a não enxergar aquilo da maneira de maneira imediata, né? Tende a ser um pouco difícil convencê-las da verdade que só uma pessoa conseguir obter essa informação, certo? Tanto é que na alegoria da caverna ameaça-se que a pessoa, que aquele prisioneiro conseguiu escapar, que o final dele fosse igual ao de Sócrates, né? Que foi morto por causa das coisas que ele proferia, né? Por causa da verdade que ele tentou expressar para o povo de Atenas. E aí, talvez, na situação que a gente está hoje, em que algumas semanas depois o pessoal ainda continua se apoiando, na verdade, que o Daniel e a Ivy trouxeram semanas atrás, talvez fosse necessário uma nova saída, né? Um novo desprendimento de um dos participantes para uma nova casa de vida, para que trouxessem uma nova verdade
E aí sim, se atualizasse a situação, se atualizasse o pensamento, né, a situação realmente pelo menos no que diz respeito à popularidade de cada um dos participantes. E é isso. Espero ter podido contribuir um pouco trazendo aí o exemplo da caverna e tentando fazer esse link com o Big Brother. E aí eu voltar... Perfeito. Tentando aproveitar o link também, Zé Cláudio, tem uma questão que é a seguinte. No mito da caverna, a gente tem os prisioneiros que vêm, observam as sombras. E as sombras que eles veem não são exatamente o que é lá fora. Mas no BBB tem um algo a mais, que é, se você está lá dentro e está vendo a sombra, como as coisas mudam de semana para semana, na hora que você está olhando para a sombra, às vezes essa sombra que é um cavalo pode se transformar numa vaca e da vaca virar um gato. Que, por exemplo, é o caso da saída do Patrick. De fato, o mais odiado até aquele momento era o Adson. Ele era a pessoa que ia sair. Só que, por conta da confusão que ele teve com o Pyong na hora de atender o Big Fone, ele se tornou o mais odiado e, por conta disso, ele não conseguiu escapar do paredão e foi quem saiu. Exatamente. E aí é interessante porque é como se essas sombras elas fossem a maneira como os participantes se expõem para os demais participantes, entendeu? A verdade acerca do Big Brother, que as pessoas, acerca dos fatos de outras pessoas, né, da verdade ou do que as outras pessoas falam, né, dentro do Big Brother, ela só é obtida por meio da fala dessas pessoas. A gente não consegue, os outros participantes eles não têm acesso às câmeras, não têm acesso aos áudios, aos microfones, e aí não conseguem perceber, né, não conseguem captar quando uma pessoa está sendo falsa ou não. E talvez essa seja a semelhança com a história da sombra. E aí, quando se tem uma informação externa, como é o caso da Casa de Vidro, ou também quando é o caso de uma votação, né, num paredão em que a votação foi mais digamos, desastrosa para um dos participantes, aí que o pessoal tem um choque de realidade, como foi mais ou menos o caso do Pyong, como foi também o caso do Daniel, né, que ele não era votado dentro da casa para sair, e aí veio 80% dos votos, aí todo mundo choque. E aí são as primeiras, as pequenas expressões da realidade externa que vão surgindo para o pessoal de dentro da casa que está confinado, adstrito somente ao que acontece lá dentro. Perfeito. Perfeito. E aí é onde eu entro justamente nesse debate da neurociência, né? Para explicar o que é que tem a ver o Big Brother, a alegoria da caverna do Platão e a neurociência, que na verdade eu trago aqui como uma percepção mesmo da psicologia comportamental, que inclusive já está sendo utilizada no direito, né? Daqui a pouco eu vou inclusive indicar algumas obras para vocês, mas hoje em dia no direito a gente já está estudando como é que aplica-se a psicologia comportamental nisso. Mas por que eu estou falando isso? Né? Os estudos da psicologia comportamental, leia-se neurociência, eles têm a ver com a ideia de identificar que nós, seres humanos, não somos capazes sozinhos de termos acesso à realidade. A realidade objetiva do mundo ela não é acessível de acordo com a nossa própria mente. Na verdade, cada um de nós, seres humanos, a gente cria uma realidade, uma específica realidade para nós mesmos, e a partir dos nossos sentidos, em conjunto com os outros, é que a gente começa a viver aquela realidade que a gente cria. Inclusive, o pessoal da neurociência, da psicologia comportamental, costuma identificar que, assim como o nosso corpo, o nosso cérebro também foi se adaptando pela seleção natural para identificar que aquela verdade que a gente vai criando, ela se torna mais confortável. Deu um cortezinho aí na gravação, por conta de problemas técnicos também, mas só para completar o raciocínio e tentar trazer vocês aqui para a historinha da neurociência. O pessoal da psicologia comportamental, o pessoal que estuda neurociência, que agora também está estudando dentro do direito, eles costumam identificar exatamente isso, que na verdade nós, humanos, não somos capazes sozinhos de construir uma realidade. Na verdade, a gente não tem acesso à realidade objetiva sozinho. A gente constrói uma narrativa e dentro daquela narrativa a gente vai vivendo o mundo, a gente vai vivendo as verdades que a gente constrói dentro dessa narrativa. Inclusive, o pessoal costuma identificar que isso fez parte também, assim como o nosso corpo fez, uma adaptação da mente a uma seleção natural de identificar que o nosso inconsciente, para ter menos trabalho, para ter menos esforço, acaba indo conforme esta nossa realidade
subjetiva dentro dessa nossa narrativa construída. Então, a percepção que fica é que nós, na verdade, não vivemos no mundo real, né? A gente vive em narrativas que nós mesmos criamos. E por que eu trouxe isso para a ideia do Big Brother? Né? Justamente nesse gap que tem no Big Brother, do acesso a uma realidade específica da casa de vidro, que acaba ratificando o entendimento de alguns que estavam na casa, esse acesso a essa realidade acabou mudando os rumos do Big Brother, acabou tornando um grupão ali coeso em uma narrativa. Aquele grupão coeso em uma narrativa acabou identificando alguns que seriam os favoritos, e essas pessoas construíram a narrativa ao longo das últimas semanas, de modo que, por mais que outros fatos pudessem alcançar a cabeça delas, como, por exemplo, a eliminação do Pyong, ou a eliminação do Daniel ontem, ou até mesmo o discurso que o Thiago Leifert fez ontem, né, que tentou, assim, meio que abrir o olho desse pessoal, mesmo que algo diferente da narrativa tivesse acessível, o inconsciente dessas pessoas que construíram essa narrativa acaba ficando blindado, acaba blindando essa nova narrativa, porque é mais confortável para essas pessoas se manter nessa realidade construída do que desconstruir a realidade e ter um trabalho todo para verificar de fato qual é o lugar das coisas atuais. Então, é basicamente essa perspectiva da neurociência, né? Então, toda a aquisição e assimilação de fatos, mesmo que sejam fatos contraditórios, eles tendem a ser encaixados na narrativa. É exatamente isso que está acontecendo, né? O grupão recebe a mensagem de que o Pyong foi eliminado. Então, ele pega esse fato, tenta assimilar o fato, mesmo que seja um fato contraditório, ele tenta encaixar o fato na narrativa. Ah, não, foi um paredão falso. Ah, não, o Pyong fez uma besteira e tal. Ontem, né, com o Daniel, mais uma vez, assimilando fatos contraditórios, tentando encaixar na narrativa. Não, foi um paredão falso. Então, não, mas é porque o Daniel e tal. Ou seja, não conseguem entender de fato que existe uma narrativa nova, que existe um protagonismo novo, por N fatores, que estão fazendo com que essas pessoas acabem sendo eliminadas em detrimento de outras que não teriam tanto protagonismo na visão deles, como, por exemplo, a Fly, né, que ontem não foi eliminada. Então, é basicamente essa história de você entender que quando você cria uma narrativa na sua cabeça, o seu inconsciente acaba fazendo com que você encaixe fatos nessa narrativa, ao invés de ter todo um trabalho mental de desconstruir a narrativa e criar uma nova. Então, basicamente, são os chamados atalhos cognitivos, né? Que podem nos levar, por exemplo, a tomar algumas decisões equivocadas no cotidiano e impactar diretamente na percepção que temos da dinâmica social, da dinâmica do BBB, por exemplo, da dinâmica jurídica também. É por isso que o pessoal acaba encaixando a psicologia comportamental no direito. Para finalizar um pouquinho o assunto, né, a gente já falou bastante de BBB, falou de filosofia, falando agora de psicologia comportamental e neurociência. Mas para finalizar um pouquinho, tem um ditado, né, que diz que sempre existem 3 versões: a minha, a sua e a verdade, né? Ou seja, percebam, tem a minha realidade, tem a sua realidade e tem uma realidade mesmo. E aí ninguém sabe quem está se aproximando mais disso. Mas não se enganem, né? Assim, a gente está discutindo aqui do mito da caverna, está discutindo uma verdade construída por aquele grupão e tal, mas na verdade eles ali, enquanto brothers, como vocês bem já mencionaram, eles estão em uma caverna, né? O confinamento por si ele já torna aquela situação uma situação de caverna dentro da perspectiva da alegoria da caverna. E por conta da nossa situação, a gente está sentindo, não nas mesmas proporções, né? Mas está sentindo um pouco do peso desse confinamento hoje em dia também, por conta do que a gente não precisa explicar, né? Ontem eu até brinquei no Twitter, né? Vocês viram a minha postagem lá, eu falei, rapaz, esse pessoal quando cria uma narrativa é muito mais trabalhoso desconstruir a narrativa do que seguir encaixando fatos, mesmo que contraditórios a essa narrativa. Então o nosso cérebro ele costuma se adaptar, é um trabalho mental muito grande para mudar a narrativa. Eu até brinquei lá, né? Não, isso aí é para quem, né? Os participantes do BBB, os eleitores de fulano de tal, né? Enfim, só para a gente contextualizar que, de fato, quando a gente se imerge na narrativa, né? Quando a gente fica imerso na narrativa, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso para o nosso cérebro que a gente saia disso. Isso é muito parecido. Eu só ia comentar que isso é muito parecido também com quando você é torcedor fanático de algum time, né? Quando
qualquer coisa vai justificar uma derrota, menos digamos, a irresponsabilidade, a incapacidade do seu time. Né? Você justifica com, é porque determinado jogador estava cansado, é porque um determinado time jogou a menos tempo. Altitude! Foi altitude! Altitude, nunca é Juiz. sempre por algum motivo. E aí isso vai para a política também, porque hoje a política virou uma grande partida de futebol, né, digamos assim. Isso. O juiz, a Mamãe Globo, né? O pessoal fala do Flamengo. Sempre tem uma narrativa específica. Mas muito bacana, essa discussão foi muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu construir aqui um diálogo interessante, trazendo alguns nichos específicos, né? O pessoal da psicologia, o pessoal da neurociência, o pessoal da filosofia, o pessoal do direito, o pessoal que é nerd e que está meio que imerso a essas coisas. E para que vocês possam conhecer melhor, vocês mesmos, Zé Cláudio e Igor, e também quem for assistir o vídeo, essa perspectiva da neurociência, eu tenho aqui uma indicação de bibliografia, na verdade, 2 indicações de bibliografia, o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, e o livro Incógnito, do David Eagleman. E assim, para quem está com preguiça de ler e tal, e etc., tem no Netflix também um documentário que começa a introduzir essa ideia, que é um documentário também do David Eagleman, que chama Como o Cérebro Cria. Está lá na Netflix esse documentário também, para quem quiser assistir, poder assistir. Inclusive, essa historinha da neurociência, né, desse viés de confirmação que eu acabei de dizer para vocês, na verdade, é uma perspectiva muito importante para a ciência, né? Porque, veja bem, às vezes você está pesquisando, você aí que é pesquisador, né, você está pesquisando alguma coisa lá no mestrado e tal, a nossa tendência é buscar fatos que corroborem com o que a gente está pesquisando, né? Então, tipo, a gente tem uma visão de mundo, a gente quer pesquisar sobre tal coisa. Então, a gente vai procurar por um inconsciente, né, que está tentando trazer mais conforto para a nossa mente, a gente vai procurar coisas que endossem o discurso que a gente está identificando. E a ciência, ela diz exatamente, a gente tem que ter cuidado com nossos viés cognitivos para tentar fazer aí um falseamento do discurso. Se você tem uma ideia assim, você tem que procurar autores com ideias assado para tentar aí construir, de fato, uma ciência. Então, partindo desse pressuposto, Como o próprio advogado também, né? O advogado, quando ele vai atuar para o seu cliente, ele vai buscar a jurisprudência que seja mais adequada para o seu cliente. Não a que seja necessariamente a mais correta e a que ainda continue em vigor até hoje, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, alguns dispositivos do novo CPC, eles trazem algumas propostas para tentar evitar esse problema na seara do processo civil. Certo? Aí a gente pode discutir isso em outro vídeo. Em outro momento. Viu? Beleza, pessoal. Eu vou passar a palavra para vocês se despedirem aí no vídeo. Daqui a pouco eu faço o fechamento aqui da nossa live. Começa aí, Igor. Pela ordem, vai. Beleza. Gente, eu queria só agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. E queria fazer algumas indicações, assim como o João Ricardo fez. Ele foi na parte do livro, ele é professor e tal, aí eu vou aqui tentar reforçar a indicação que o próprio vídeo faz, o vídeo do Zé Cláudio. Assistam Matrix, assistam o Show de Truman, assistam A Vila, entendeu? E tentem buscar desses filmes algo mais profundo daquilo que você só está vendo na tela, entende? Eu estava até vendo um dia desses no Twitter, algumas semanas atrás, um professor comentou que chegou o fatídico dia, o temido dia, de que ele citou Matrix na sala de aula e ninguém tinha assistido o filme. Infelizmente, tá velho, né? Tá antigo, mas assistam, é muito bom. E eu fico por aqui. Valeu, pessoal. Obrigado. Então, galera, só reforçando essa situação que o Igor falou, realmente assistam Matrix para vocês, porque a gente, normalmente, por ser um filme mais antigo e por a gente já ser de uma geração que hoje em dia já está um pouquinho defasada, né, em relação aos mais novos, não é querendo chamar ninguém de velho, até porque fica tranquilo, mas faz muito tempo, né, que pelo menos que eu assisti a primeira vez Matrix, então é interessante a gente reassistir, né, com uma visão um pouco mais amadurecida que a gente tem hoje em dia, assim como é interessante assistir o Show de Truman e A Vila. Especificamente o caso da Vila, eu nunca tinha assistido o filme. Estava no Twitter um dia desse, lá olhando as novidades, e vi um cara falando sobre o filme, dizendo que era um filme normalmente muito odiado pela crítica, né?
né? Mas que ele tinha uma mensagem muito interessante que, se você assistisse o filme, não se restringindo apenas à trama, mas tentando buscar captar a ideia por trás do filme, ainda mais se você fizesse esse link com a Alegoria da Caverna de Platão, você ia achar o filme muito mais interessante. É essa a indicação que eu faço também. Assim como é interessante a gente ter uma leitura do Mundo de Sofia, qualquer um que se aprofundar um pouquinho mais em filosofia, essa é a indicação. É um livro de leitura super simples, que ajuda demais a gente a captar alguns, basicamente, na boa parte dos grandes conceitos de filosofia de toda a tradição, digamos assim. E até eu trago até uma situação que eles fazem uma comparação, no Mundo de Sofia, eles fazem a comparação do filósofo com crianças. Eles dizem que quando a gente nasce, o quão mais novo a gente é como se a gente habitasse, é como se todos os seres humanos do mundo habitassem no couro cabeludo de um coelho, digamos assim. Quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente está na pontinha do coelho, e esse coelho é como se fosse um planeta colocado dentro do universo. Então, quando a gente está na pontinha do pelo do coelho, a gente consegue ver todo o universo, certo? Só que aí, no decorrer da nossa... em que a gente vai ficando cada vez mais velho, a gente vai chegando da pontinha do coelho até o couro cabeludo. E aí, no momento, quando a gente tem outras preocupações contingentes, né, preocupações da vida cotidiana, trabalho, estudo, etc., a gente passa a enxergar somente o que está lá no couro cabeludo, né? A gente não consegue mais ver o universo, imaginar, né, o que está fora da nossa própria realidade. O que está lá no couro cabeludo do coelho. E aí entra o filósofo. O filósofo é justamente aquele que, embora seja adulto, embora esteja inicialmente no couro cabeludo, ele vai escalar de novo o pelo do coelho até tentar chegar novamente àquela situação inicial da criança, né? Na pontinha do pelo, em que consegue ter a visão de universo, né? Fazendo esse link também com a questão do mundo das ideias de Platão. É muito interessante. Obrigado, pessoal, pela paciência até aqui, né? Eu sei que ficou até um pouco extenso, a gente nem tivesse essa intenção, mas obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado e espero que a gente possa retornar em outro momento para gravar sobre alguma outra situação. E pelo convite novamente e pela cooperação, pela participação de todos. Valeu. Beleza, galera. Beleza, pessoal. Então, muito obrigado, Zé Cláudio. Muito obrigado, Igor, por também toparem essa ideia louca aí de fazer o vídeo. Vamos tentar perceber outras oportunidades e estaremos juntos novamente. Assim espero. Um abração e tudo de bom, pessoal. Valeu. Valeu. Até mais. Até mais.